Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Se coloca de pé. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, cante, quebrando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Rega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Mais uma vez. Deus vai na frente, abrindo um caminho, quebrando, profetiza, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Ele caminha de noite ou de dia. Rega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Começa a glorificar o nome de Jesus aí no teu lugar. Dá glória, dá glória, dá glória. Vamos encher este lugar da glória do Pai. Ah, manda a glória pra cima, manda a glória pra cima, manda, manda, manda. Deixa ele responder com o peso da glória dele. Oh, ribana subicandarai. Vai glorificando. Oh, nós estamos no ambiente de glória. Te louvamos, Jesus, por essa noite gloriosa, Jesus. Obrigada pelo que o Senhor já fez até agora. Obrigada por aquilo que o Senhor está fazendo neste momento, porque as cadeias estão sendo quebradas neste lugar. Oh, eu te convido, feche os teus olhos agora. Oh, levante as tuas mãos. Jesus está quebrando cadeias. Foi profetizado aqui de uma forma poderosa, de uma forma pontual através do grupo de teatro. E Deus está quebrando as cadeias. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Começa a sentir o fogo do Espírito. Começa a sentir o fogo do Espírito. Começa você que ora em línguas. Começa a orar em línguas. Vamos incendiar este lugar. Porque não era só um exército de pessoas que estava na frente, não. Deus me dizia que Ele está levantando aí na nave da igreja um exército de mulheres. Um exército de mulheres que estão marchando em direção ao propósito. Ah, se tem alguém que é valente nessa terra, é você. Se é alguém que é poderosa em Deus, é você. Mulher guerreira que tem vencido todas as guerras para estar aqui. Como foi difícil chegar aqui hoje. Como foi difícil a tua semana. Como foi difícil hoje. Deus viu. Deus viu. Ah, candarabachê, candarabá. Oh. Ah. Deus está colhendo lágrimas aqui hoje.
Deus está colhendo lágrimas aqui hoje. Não aceite ser chamado de outra coisa menos do que vencedora. Porque você tem vencido o mundo. Você tem vencido todos os rótulos. Você tem vencido o peso que tem colocado sobre os teus ombros. Oh mulher! Oh mulher! Deus te trouxe aqui para um tempo de refrigério. Deus te trouxe aqui para um tempo de refrigério. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica, Ele está aqui. Glorifica, Ele está aqui. Glorifica, Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome. Quantos creem assim? Porque se deixar eu vou emendando um no outro, irmãos. Para, Rick. Para, Rick. Senão eu começo e eu não paro. Quantos creem, Jesus? Está muito forte o que Deus está fazendo aqui hoje. Olha para trás, olha para o lado, vê quanta gente está aqui. Você pode glorificar Jesus por isso. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Mas bate palma e glorifica ao mesmo tempo. Bate palma e glorifica. Jesus, o Senhor é lindo. Deus é lindo. Ele é lindo. Quantos acham Jesus lindo? Diga isso a Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, minha querida. Tome teu assento. Primeiro eu quero agradecer você estar aqui hoje. Seja muito bem-vinda à casa do Pai. Amém? Muito bem-vinda à casa do Pai. Eu quero te agradecer a tua presença. Eu quero agradecer porque eu sei que não tem sido fácil. Não é fácil nós estarmos na casa do Pai. Quantos entendem isso? Não é fácil. Todos nós temos enfrentado desafios diários. Mas Deus me disse que esta noite Ele quer estabelecer um tempo de descanso na sua vida. Quantas estão precisando de um descanso? Aleluia, aleluia. E eu sei que Deus quer ministrar isso, porque hoje, irmã Selma, eu senti uma atmosfera sobre a minha vida. Aquela guerra, aquele cansaço, eu falei, é isso que Deus quer ministrar. E quando eu entendi, Deus falou, é isso, filha. É isso, eu quero vir como um tempo de descanso. Jesus está dizendo, eu venho como um refrigério sobre a sua vida. Tem mulheres aqui extremamente cansadas. Mas não é só cansada no corpo, não. A tua mente está cansada. Os teus pensamentos estão cansados. As tuas atitudes. Mas Deus está te chamando aqui hoje para te acalmar. Para dizer que hoje começa um tempo de descanso na sua vida. Quantas querem e precisam disso? Amém, queridas? Glória a Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós estamos aqui no nosso terceiro culto deste ano. Culto de mulheres que inspiram. O primeiro foi tremendo, nós falamos sobre sermos uma árvore frutífera. No segundo nós falamos de identidade e propósito. E hoje eu quero resumir um pouquinho, porque eu quero fechar esse ano liberando essas palavras proféticas sobre a sua vida. Eu creio muito no espírito profético, eu creio muito em palavras liberadas, em palavras decretadas. Eu sou fruto de palavras liberadas. Quantas aqui são frutos de palavras liberadas? Eu fui apresentada na igreja com 5 anos de idade. Minha tia me levou escondido porque minha mãe não gostava. E ali Deus usou um homem. Isso não vou falar não, senão você vai descobrir a idade. Mas eu tinha 5 anos. E Deus usou aquele pastor para dizer assim, essa menina vai ser esposa de pastor. Tinha 5 anos, existe profeta na terra, irmãos. Existe profeta na terra. Com 5 anos, eu recebi aquela palavra. Eu sou fruto de profecia, eu sou fruto de oração. E eu creio que se você está aqui hoje, você também é fruto de oração. E sabe por que você está aqui? Porque você vai ser a oração de outra pessoa. Você é a oração da tua casa, você é a oração do teu marido, é a oração da tua família. Você sabia que tem pessoas que estão em pé hoje porque você tem orado? Você sabia? Você tem noção da sua importância? Mulheres, vocês têm um valor
imensurável. Ninguém valorizou mais a mulher do que Jesus. Ninguém, e eu quero falar isso hoje. Ninguém valorizou mais a mulher do que Jesus. As pessoas podem vir querendo dizer que a Bíblia é machista, que o Evangelho é machista, tudo isso é mentira. Jesus amou as mulheres. Os homens são machistas, Jesus não era machista. Jesus amava as mulheres, como ama os homens também, porque somos filhos de Deus. Somos filhos, cada um dentro de um lugar, cada um dentro de um propósito. Mas nós temos vivido como mulher um tempo que as pessoas têm tentado desconstruir muitas coisas em nós. E às vezes, por tantas coisas, por tantas comparações, nós começamos a pensar menos de nós. Mas eu quero te dizer, pense sempre mais de você. Pense aquilo que a Bíblia diz sobre você. Pense o que a Bíblia fala sobre você. Você não é a mulher cansada, derrotada, você é a mulher frutífera. Você é a mulher que muda os ambientes. Você é a mulher que muda as situações. Você, mulher, é o GPS da tua casa. Sabe o que é o GPS? O marido está achando, aquele cara lá é meu amigo. Você já sabe que o cara é picareta. Os filhos chegam em casa e falando, mãe, aquela ali é meu melhor amigo. Você já sabe que não é. Porque você é o GPS da sua casa. Aí quando ele descobre o marido que o amigo era um tranqueira. E o filho descobre que o amiguinho não era tão bom. É verdade, mãe, você tinha razão. Você sabe por quê? Porque Deus deu esse poder para as mulheres. Mas para você usar, não para manipular, mas para você edificar e balizar a tua casa. Só que para que isso aconteça, você tem que estar atenta e alinhada. Quantas querem estar alinhadas? Para que você seja um GPS, você tem que ser um GPS bem configurado, senão você vai fazer todo mundo se perder. Amém? Se teu GPS não estiver alinhado, atualizado com Deus, você vai passar direções erradas e Deus quer te alinhar para que você seja pontual nesses dias. Você sabia, Deus me fala que tem mulheres aqui que você muda o ambiente quando você chega no teu trabalho. E você tem sido bênção de Deus naquele lugar. E sabe que Deus está falando mais para você? Que Ele vai te dar palavras e você vai ganhar muitas vidas naquele lugar onde você trabalha. Deus te colocou ali especificamente. Então não se cale não. Quando Deus falar, você pode falar que Deus vai te honrar ali. Amém? Glória a Deus. Abra comigo o livro de Mateus, do Evangelho segundo Mateus. Vamos lá, deixa aberto aí. Versículo 6. Como eu disse, essa noite eu quero, se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, Mateus 6. 33 em diante. Não, 31, Ronaldo, desculpa. Mateus 6, 31. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem hoje, seria os desafios diários da mulher cristã. Vou melhorar. Os desafios diários da mulher eterna. Quem quer ser a mulher eterna? Os desafios diários da mulher cristã. Porque a mulher tem desafio. A mulher sem ser cristã já tem desafio pra caramba. Mas nós, como cristãs, nós temos um desafio maior. Porque a nossa obrigação, a nossa responsabilidade não para na nossa casa. Nós temos que conquistar territórios. Quantas creem assim? Você tem que expandir a sua tenda. Aleluia. Quantas creem? Eu creio. Aleluia. Então, eu quero falar sobre isso. A dificuldade que nós temos de conciliar tudo. E uma vez enquanto você vai achando aí, eu vou dando uma introdução. E uma vez eu fui conversar com uma pastora, e eu estava muito cansada, estava muito atarefada, estava com muitas coisas. Quem está assim? E eu cheguei para aquela pastora, e eu disse assim, mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e ela me disse assim, ela me deu uma receita que eu uso até hoje. E eu quero passar para você. Você não precisa e não vai conseguir ser 100% em tudo. Amém? Porque se você for 100% nota 10 mãe, você vai ser nota 0 como esposa. Se você for 100% esposa, você vai ser nota 0 como mãe. Tá entendendo? Então, o segredo está em equilibrar. E não querer se doar tão somente para uma área da sua vida. Porque, mulher, nós temos muitas áreas na nossa vida. Muitas responsabilidades. E eu estou falando aqui com mulheres que trabalham, mulheres que têm responsabilidade. Eu não estou falando com pessoas que não entendem. E mais, você tem uma responsabilidade no espírito.
Amém? Essa responsabilidade não está só sobre o homem. Eu falei isso no culto passado. Deus está levantando mulheres nesta nação e em toda a terra. Por isso que quando eu vi aquele exército aqui na frente, foi pontual demais, pastora. Porque Deus dizia também que está sendo levantado um exército de mulheres na nave da igreja. Você faz parte desse exército. Deus está levantando as mulheres. Então, nós estamos... Mas você fala, mas pastora, Deus está me dando mais responsabilidade? Tá, porque Ele sabe que você é capaz. Fala para você, eu sou capaz. E nós vamos entender hoje como que você vai conseguir isso. Então, a primeira dica que eu quero te dar é isso. Não tente ser 100% em nada. Você vai se frustrar. Amém? Você vai errar. Você vai errar. Quando você quer ser 100% numa área, você tem que dividir as coisas. Eu costumo dizer que a nossa vida é uma cômoda. Quantas sabem que é uma cômoda? Cômoda tem várias gavetas, não tem? Não sei, geralmente na minha casa, a primeira gaveta, assim, é aquela gaveta que a gente coloca sempre aquilo que a gente usa mais, sim ou não? Porque fica na sua mão ali, né? Para você não precisar abaixar. Geralmente ali a gente coloca roupa íntima, coloca meia, aquilo que você troca toda hora, que você precisa ter acesso fácil. Não é isso? Você coloca ali. Então a nossa vida é essa cômoda. Eu gostaria que você visualizasse no teu espírito essa cômoda. E hoje você vai sair daqui organizando essa cômoda que é a sua vida. Tem mulheres aqui que tem muita gaveta nessa cômoda. Porque não cuida só da casa, cuida dos pais, cuida do trabalho, cuida dos... É muita cômoda. Então você precisa organizar. Você precisa organizar. E essa cômoda, ela não é externa. Essa organização que eu quero falar hoje é uma organização interna, de dentro para fora. Porque eu olho para você, eu sei que você está organizada. Você está toda bonitona, passou chapinha, pintou. Está linda. Mas e por dentro? Aí é só o Espírito Santo que pode entrar e fazer a obra. Quantos querem que o Espírito Santo entre e faça a obra? Aleluia. Aleluia. Então, o primeiro passo para nós enfrentarmos esses desafios diários, como mulher cristã, como uma mulher eterna, o que é? É buscar a Deus em primeiro lugar. Diga, buscar a Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque é Ele que vai te ajudar a arrumar a cômoda. Teu marido não vai conseguir arrumar a cômoda. Teu filho não vai conseguir te ajudar a arrumar a cômoda. Você está entendendo? É outro nível. Você precisa de alguém que tenha, que te cubra, que te ajude, que te oriente. Você precisa de Deus para organizar a sua vida. E você precisa do Pai. E você tem que ter Ele em primeiro lugar. Vamos ver o que Jesus disse lá. Você abriu Mateus 6? Mateus 6, 31. Eu vou ler. Cadê? Está aqui. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, quais as coisas? Comida e bebida, vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. E eu amo esse fecho. Basta a cada dia o seu mal. Fecha os teus olhos um minuto. Pai, que nós possamos organizar, Senhor, esta palavra dentro de nós nesta noite. Que nós possamos, Jesus, entender, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através de nós. Que nós possamos, Pai, receber no nosso espírito esta palavra e que ela possa produzir vida em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus começa dizendo como? Porque estáis inquietos. Sabe qual que é a definição de inquieto, de inquietude? É falta de repouso. De uma pessoa que se move continuamente. De uma pessoa que está agitada. E Deus está falando o que para você? É tempo de você parar de se mover. Amém? Porque quando nós não temos direção, a gente só se move. Quando a gente não sabe por onde começar, a gente só se move.
Deus quer te dar uma direção para que você se mova em direção à direção que Ele está te dando. Ele quer te dar um norte. Ele quer te ajudar a arrumar essas gavetas. Mas para isso, você precisa vencer essa inquietação. Resumidamente, essa inquietação é ansiedade. É o mal do século. É o mal que tem sobrevindo sobre as pessoas. Mas em nome de Jesus, Jesus já dizia isso na sua palavra lá atrás. Ele já dizia sobre a ansiedade. É novo, porque está todo mundo falando. Todo mundo está dando nome para o demônio. Mas já tinha. E Jesus já falava sobre isso. As pessoas já estavam cansadas, oprimidas, cheias de coisa para fazer lá atrás. E qual que é a resposta para isso? É vencer essa inquietação. E como que nós vamos fazer isso? Colocando Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Porque quando você coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, você passa a ter o Espírito Santo. E você ouve o Espírito Santo te dizendo, para de gastar tempo com isso. Não fica gastando toda essa energia aqui. É hora de você socorrer ali. É hora de você cuidar disso. Agora para aqui, vai lá. Quantas percebem isso? Você já escutou o Espírito Santo falar isso? O Espírito Santo já me disse isso. Para de gastar a sua energia com certas coisas. Nós mulheres passamos muito tempo tentando corrigir as coisas. Ou só eu que faço isso? A gente fala 500 vezes a mesma coisa para o filho. Porque a gente fica tentando corrigir. E aquilo nos desgasta. Deus está falando para você hoje, tenha autoridade em mim e fale uma vez só. E deixa eu cuidar. Amém, irmãs? Porque o fato de você ficar falando, o fato de você ficar repetindo é sinal que você não tem autoridade. Você fica só rodando e você fica se cansando. É por isso que a Bíblia fala que a mulher que é rixosa, a mulher que é briguenta, ela é comparada ao quê? A uma goteira. Porque a goteira é aquele barulho contínuo. Nós mulheres nós temos essa tendência de falar, mas tem momentos que nós temos que parar. E isso também provém de Deus. É um fruto do Espírito que está lá em Gálatas, que é o domínio próprio. Domínio sobre as suas atitudes. Sabe? Sabe aquela vontade que vem de falar, de discutir, de provar que está certa? Deus está falando para você, hoje eu vou entrar na sua vida para te acalmar. E Ele te pergunta, o que é melhor, ter paz ou ter razão? Eu acho que isso, no meu caso, foi um dos benefícios da maturidade. Hoje, eu penso 2 vezes antes de querer ter razão, irmãos. Porque cansa. Você querer tentar ficar falando toda hora que você tem razão. Sabe o que eu faço? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim hoje numa situação? Deixa que lá na frente eu vou mostrar. Deus falou isso para mim. Para de tentar corrigir a rota. Deixa eu mostrar lá na frente quem tinha razão. Porque você fica falando e no fim você acaba perdendo a razão. Tanto que fala. Amém, irmãs? E não é só mulher que fala, não. Tem muito homem também que fala pra caramba. E que quer discutir também. Eu achava que coisa de discutir relação era só de mulher, mas tem homem que gosta. Tem homem que gosta. O meu não, mas tem homem que gosta. Meu marido, ele odeia discussão. Assim, de ficar... Quando eu vejo, eu estou falando sozinha, então... Né? Então, você entendeu? Ele não gosta. E eu também aprendi o limite. Porque a hora que eu tiro ele do sério, eu tiro ele do sério. E aí eu não quero mais pagar para ver. Quantas entendem? Porque eu não vou separar. Eu falei isso esses dias na casa de uma irmã. Você vai separar? Você vai... Não vai, então para. Você entendeu? Mas ele tem que mudar, deixa Deus cuidar. Mas não está mudando, então muda você, a ótica. Sabe? Muda os teus olhos, vai fazer outra coisa, vai fazer crochê, vai, sei lá. Ai, meu Deus, agora foi triste, né, crochê? Vai fazer cupcake. Vai fazer pilates, sei lá. Mas muda o teu foco. Porque senão você vai ficar, que nem eu te falei, sabe o GPS que está desconfigurado? Você já pegou um GPS desconfigurado, irmãs? Vire à direita, aí quando você chega à direita, recalculando a rota. Aí vai para a esquerda. Quando você chega naquilo que ele falou, recalculando a rota, nossa, é o cão aquilo. Porque você não sai, aí você fica igual Moisés, 40 anos no deserto. Por quê? Porque Moisés reclamava, o povo reclamava,
E a reclamação traz cegueira. Amém? Você sabe por que às vezes você não enxerga? Porque você está reclamando demais. Enquanto a boca fala, o olho não vê. Fecha a boca que você vai começar a enxergar. E aí você não vai ficar dando murro em ponta de faca. Sabe aquela história daquela pessoa que está desempregada, sai com 500 currículos. Para onde eu vou? Não sei. E sai dando. Só gasta a sola de sapato e tinta da impressora. Levanta de manhã, põe Deus no caminho, na frente. Jesus, é para eu ir hoje, me direciona. Me diz aonde eu tenho que começar. Vai preparando as pessoas que vão me receber. Não me deixa perder tempo, não. Você tem um amigo, que é Jesus Cristo. Ele é teu GPS. Ele está organizando as tuas gavetas. Ele não quer que você perca tempo com coisa inútil. Você percebe como você precisa de direção? Você precisa de direção. Eu pergunto para Deus tudo. Às vezes ele não me responde, porque eu não tenho paciência de esperar. Né? Aí eu quebro a cara. Porque esse negócio de falar com Deus e esperar ele responder, tem dois processos, né? Você falar e esperar ele ouvir. Aí você tem que ter a paciência de escutar e esperar. É que a gente está sempre muito acelerado, irmãs. Nós estamos sempre aceleradas. Quantas estão aceleradas? E a gente precisa desacelerar. Quando eu cheguei aqui, eu vi a Liliane ministrando, eu falei, nossa, a Liliane me faz muito bem. Porque ela me desacelera. Você está entendendo? Porque se eu pego, por exemplo, a Eliette fazendo louvor aqui, meu pai ia ser um fogo na terra, ia ser um negócio. A Eliette me agita. E eu agito a Eliette. Entendeu? Porque a gente tem um temperamento parecido. Então, se eu pego aí já, ó, ia ser só Xanamanás para cá, Xanamanás para lá. Porque eu também gosto disso, quem gosta. Só que é momento para todas as coisas. E agora é momento de discipular. De discipular. De construir. De desconstruir a mulher moderna e construir a mulher eterna. É esse tempo. É esse o tempo. De desconstruir a mulher eterna que ganha tudo fora e perde aqui dentro. E construir a mulher eterna. Que pode perder aqui fora, mas constrói aqui. Amém? Bora organizar as gavetas. Pensa na tua cômoda, começa a pensar. E eu quero falar um exemplo de uma mulher muito pontual. Ela viveu muito tempo atrás. Mas é uma mulher que me inspira. E que ela, Marcela, conseguiu organizar as gavetas. Porque ela era uma mulher multitarefas. Eu quero falar sobre Débora. Eu vou pedir para você abrir lá em Juízes. Está lá depois de Josué, no início da Bíblia. Juízes 4. Quantas já ouviram falar sobre Débora? Aleluia. Para você eu não perguntei ainda. Olha lá. Quantas já ouviram? Débora, a abelha. Aleluia. Juízes 4, versículo 4. E deixa aberto que nós vamos ler. Vamos lá. Todos acharam? Diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Só de ler os 2 versículos de tudo o que Débora fazia, eu já cansei. Você parou para pensar o que essa mulher fazia? Vamos recapitular. E essa mulher, gente, vamos pensar. Naquela época não tinha carro. Naquela época não tinha ônibus. Naquela época não tinha telefone discado. Naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha WhatsApp. E essa mulher conseguia fazer tudo. Só não fala aqui que ela tinha filhos, mas eu acredito que ela tinha, porque era comum na época. Fala de quem? Do marido, ela era casada com quem? Com Lapidote. A Bíblia fala que ela era o quê? Profetisa. A Bíblia fala que ela era juíza e diz que trabalhava fora, porque o escritório de Débora era debaixo de uma tamareira. Você está rindo? Mas era o escritório de Débora. Já pensou um escritório desse? Ela ficava debaixo de uma tamareira. A Bíblia fala que a época que Débora viveu era a época dos juízes. Israel era governado por juízes. Não tinha rei.
Quem governava eram os juízes. E Débora foi a primeira e única mulher levantada juíza sobre Israel. Então você percebe que Deus não tem nada de machista. Você percebe? Que isso é lá atrás. Não sei quantos mil anos, mas é muitos anos antes de Cristo. E Jesus já constitui uma mulher para governar, para chefiar, para ter o cargo maior de uma nação. Você está entendendo que Débora é extremamente pontual aos dias de hoje? E como é que Débora conseguia dar conta de tudo? E o tremendo é que ela conseguia ser uma boa esposa. E por que eu sei que ela era uma boa esposa? Porque ela era uma mulher que era procurada pelas pessoas, para as pessoas se consultarem com ela. Ou seja, eu entendo que ela era querida, que ela tinha um bom testemunho, que ela tinha algo para compartilhar com as pessoas. Ela era uma mulher que edificava, ela era uma mulher que inspirava. A vida de Débora servia de exemplo para as outras famílias. A Bíblia fala, não sei se foi a Bíblia ou um historiador, eu li, que Débora ficou conhecida como a mãe de Israel. E sabe o que Deus falou comigo nesse momento que eu li? Que Débora é a mãe de Israel. Que Deus está levantando mulheres nesses dias para serem mães espirituais. Sabe por que é difícil para a gente entender isso? Porque a gente, dentro da igreja, a gente só vê a figura do pastor. Mas existem mulheres que podem pastorear pessoas. Quantas entendem? E não é só aquela que tem um cargo. Mas você é uma mulher que é um exemplo para todos que estão ao teu redor. E você pode pastorear essas pessoas. Onde você trabalha, você pode ser pastora daquelas pessoas. O que o pastor faz? Nada mais do que alimenta espiritualmente. Corrige quando precisa corrigir. Leva para tomar água. Você é uma pastora onde você está. A tua vida inspira outras mulheres, você é um exemplo. Agora, você precisa entender isso e se levantar, porque paternidade, irmãos, a gente fala muito de paternidade. Mas Deus está exaltando também a maternidade nesta nação. Amém? Por que nós entendemos isso? Porque nós olhamos para a igreja, hoje 80% das igrejas são mulheres. Então, nós precisamos entender a nossa função dentro da igreja. Cuidar de vidas não é só para homens, é para mulheres também. Você precisa se reconhecer, você precisa reconhecer essa autoridade na sua vida. É engraçado falar, você é uma mãe de santo. Você é. Porque o que é santo? É aquele que é separado para Deus. Você é uma mãe espiritual. É que o diabo pegou e roubou isso e colocou lá no centro. Mas você é uma mãe espiritual de muitos. Você gera pessoas. Quando você fala de Jesus, você gera pessoas. A pastora Vanessa tem vários exemplos onde ela trabalha, lá de mulheres que ela tem gerado. Pessoas que chegam lá atribuladas e ela vai falando de Jesus, o tempo passou e está tudo na igreja. É uma mãe espiritual. E isso não tem a ver com cargo, com título. É o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Mas sabe por que você não faz? Porque você fica só que nem uma galinha em cima dos seus pintinhos. Sabe? Sabe a história da gaveta? Você fica só na primeira gaveta e as outras gavetas estão tudo vazia, bagunçada. A gaveta da maternidade espiritual está cheia de teia de aranha porque você nunca mais abriu. E o diabo, aí o que o diabo percebe? Ele dá mais problema na tua casa, sabia? Porque ele sabe que você fica entretida. E aí você não alcança os lugares que Deus tem para você. E o que Jesus está falando aqui? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, confia, entrega a tua casa para mim e vai cuidar da casa das outras pessoas que eu cuido da tua. Porque a tua você já falou. Você já falou e ninguém te escuta lá, então esquece, deixa, entrega na mão de Deus. Você está sem honra lá. Você já falou. Sabe aquela história, profeta não tem honra na sua terra, na sua casa? É isso. Você fala, entra no ouvido e sai no outro. Faz igual Jesus, eu vim para os meus, mas eles não me quiseram, então eu vou pregar o evangelho para todo mundo.
Jesus era exclusivamente para vir para os judeus, mas os judeus não reconheceram Cristo como Messias. Então o evangelho se estendeu a toda a terra. Porque aqueles que eram dele não o quiseram. Então se você está sendo rejeitada na sua casa, se as pessoas não te escutam, vai falar para quem quer ouvir. Porque no tempo certo Deus vai cuidar da sua casa. Entrega. Isso é delegar, é confiar. Amém? É confiar. Entrega o bebê. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. A gente passa tempo ali gerando, cuidando. É difícil confiar, é difícil entregar. Principalmente que a maioria de nós já foi frustrada. Em muitas áreas de confiança. E você tem dificuldade de confiar nas pessoas. Mas Deus está te convidando para isso. Deus está falando, não é para você confiar em homem. É para você confiar em mim. Não é para você confiar em homem, é para você confiar em mim. A Bíblia diz, pode o pai e a mãe te deixar, mas eu nunca te deixarei. Pode a mãe se esquecer do filho que se aqui amamenta no peito, mas eu nunca te deixarei, diz o Senhor. E a gente tem visto isso, mãe que mata filho. Quando que você pensou que ia ter uma coisa dessa na vida? Você está vendo como essa palavra é real? Mas Deus cuida de você. Ele não te abandona. Ele não te deixa. Não vai faltar alimento na tua casa. Não vai faltar provisão. Não vai faltar os detalhes para você. Não vai, não vai, não vai. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28 que a bênção nos seguiria. Aonde nós iríamos, a bênção iria atrás de nós. Para de correr atrás da bênção e corra atrás de Cristo. Você cansa. Você fica correndo atrás da bênção, tentando resolver na força do teu braço. A Bíblia diz lá em Jeremias, maldito é o homem que confia no outro homem que faz do seu braço a sua força. Você tem que confiar em Deus. Você já falou, você já pregou. O teu filho já está gordo de tanto ouvir a palavra de Deus. É verdade ou não? Teu marido, o evangelho já está saindo até pelo nariz, sabe? Tanto que você já pregou. Agora o tempo é de Deus. Agora é com Deus. Quantos recebem essa palavra? Deixa. Débora conseguia fazer por quê? Porque ela organizava, ela entregava para Deus. Aleluia. Olha aqui, olha como Débora... Aí eu comecei a desenhar aqui algumas características de Débora. Débora era uma mulher. Primeiro, o nome dela já significava tudo aquilo que ela era, amém? Débora significa o que? Abelha. Toda abelha é trabalhadora. Ela produz o mel, ela alimenta. Então Débora era uma mulher forte, era uma mulher esforçada, era uma mulher trabalhadora. Vocês são as Déboras desses dias. Eu olho para vocês e eu vejo Déboras. Mulheres que acordam 5 horas da manhã, pega ônibus, vai para o trabalho o dia inteiro, volta pensando no que vai fazer à noite, passa no mercado, compra carne, compra mistura, leva para casa, faz a janta. Chega em casa, vai fazer a janta, ainda nem tirou a roupa. Faz a comida, fala com todo mundo, faz a lição com o filho, fala com o marido. Depois ainda lava a louça. Depois ainda aí que vai tomar um banho para poder sentar no sofá e respirar. Estou falando com alguém aqui? Aleluia, que um dos benefícios da pandemia foi que algumas mulheres estão tendo um pouco mais de sossego. Glória a Deus por isso. De tudo a gente tem que tirar alguma coisa, né, irmãos? Porque esse home office aí eu sei que é a tamareira de Débora. Tem mulheres aqui que estão na tamareira de Débora. Porque o escritório de Débora é embaixo de uma tamareira, gente. Coisa boa. Tempo de descanso. Amém? Débora era trabalhadora, era esforçada. Então, Débora era uma mulher de alinhamento. Por que ela era uma mulher de alinhamento? A Bíblia diz lá em Juízes 5:31 que Débora, depois que Débora largou o governo, a terra teve paz por 40 anos. Sabe o que é paz sem guerra? Um povo que só vivia em guerra por 40 anos depois do governo de Débora. Porque Débora foi levantada no momento em que o povo de Israel havia se desviado de Deus. A história se repete, né, irmãos? O povo se afasta de Deus
e consequentemente são entregues na mão dos opressores. E eles estavam sendo oprimidos pelo rei Jabim há mais de 20 anos, um rei muito tirano. E eles estavam clamando a Deus por sair daquela situação. E Deus levanta quem? Débora. E eu entendo que Deus está levantando Déboras nesse tempo para remir esta nação, para ser pontual, para organizar as coisas, para trazer uma palavra, para levantar pessoas neste lugar. Você é Débora. Eu sou Débora desses dias. Débora foi levantada num momento de rebelião. Débora foi levantada no momento que as pessoas estavam afastadas de Deus. E Débora foi levantada nesse meio. E ela foi pontual. E depois que Débora entrega o seu governo, ela deixou tão em paz, ela organizou tanto as coisas, que ainda teve paz por 40 anos. Até o povo voltar a pecar e se afastar do Senhor. Você percebe como uma mulher alinhada, ela alinha pessoas? Olha como Débora era porreta. Débora alinhava a casa, alinhava a família e alinhava o governo. Vocês percebem? E Deus, e Débora é diferente de nós, não, ela era mulher, assim como eu e você. Então eu entendo que toda essa capacidade está sobre você. Você tem esta capacidade. Não fica nervosa, não fica preocupada. A capacidade que você precisa para resolver tudo que você tem que resolver está aqui dentro, que é Deus. Você tem essa capacidade, Deus nos deu essa capacidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o primeiro passo para esse desafio é vencer essa ansiedade. E quando você conseguir vencer essa ansiedade, você vai conseguir alinhar a sua vida, alinhar a sua casa e organizar as suas gavetas. Amém? A Débora era uma mulher sábia, era uma mulher que edificava, era uma mulher que conhecia a sua identidade. Eu falei sobre identidade no último culto. Por que ela conhecia sua identidade? Porque ela chegou no modelo de governo masculino, amém? Ela podia ter feito tudo que os homens já tinham feito. Ela chega com uma nova proposta. Não melhor, porque a mulher não é melhor do que o homem, nem o homem é melhor do que a mulher. São propostas diferentes. São olhares diferentes. Eu prego esta palavra com um olhar. Se um homem vier aqui, ele vai pregar esta palavra com outro olhar. Quantos entendem? É o olhar que muda. Então Deus levanta Débora para talvez corrigir aquela rota. E eu creio nisso, irmãs. Eu creio que Deus está nos alinhando para nós alinharmos tudo ao nosso redor. Agora, se você estiver desalinhada, você não vai conseguir alinhar nada. Porque você muda o ambiente onde você chega. Se você chega cansada, oprimida, confusa, você atrapalha tudo, você confunde tudo onde você está. Sabe aquele... É engraçado que parece que a gente... Não sei, eu não sei, é pesado falar isso, mas parece que você chega perturbada. E aí você perturba tudo, está todo mundo quieto, você chega, tudo vira uma confusão. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus quer que você descanse para você alinhar as situações que estão em volta. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça um minuto. E fale com Deus aquilo que precisa ser organizado na sua vida. Fale para Ele aquilo que precisa ser alinhado. Se você tem brigado muito, se você tem se perdido nas coisas que você tem para fazer durante o dia, se você tem andado cansada, correndo de um lado para o outro e não tem conseguido enxergar nada, peça para Deus agora falar com você. Peça para Deus, Deus alinha aqui dentro aquilo que precisa. Fala, Deus, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser uma profissional melhor, eu quero ser uma cristã melhor, eu quero ser uma filha melhor, eu não sei, mas peça para Deus alinhar a sua vida agora. Fale com Ele, porque mulheres posicionadas reposicionam pessoas, e Deus quer reposicionar você para reposicionar as pessoas que estão ao seu redor. Fale com Ele, fala, Deus, cuida de mim. Cuida da minha casa. Deus, eu preciso de Ti nesta noite. Fala, eu entrei aqui cansada. Eu entrei aqui abatida. Eu entrei aqui oprimida. Está chegando no final do ano. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Deus, eu não sei como é que vão ser os dias. Toda essa confusão. Deus, me dá direção. Deus, me dá uma posição. Deus, me dá um norte. Aleluia. Sabe por quê? Olha para mim, Deus,
As pessoas esperam de você uma palavra, querida. Você sabia que as pessoas esperam de você uma palavra? E se você tiver palavra, e se as pessoas irem até você, sabe, gente? Às vezes você é a última pessoa que aquela pessoa vai ver enquanto ela está viva. Você já teve essa experiência de ver uma pessoa que está num leito de morte ou que vai morrer no outro dia e você foi a última pessoa a falar com aquela pessoa? Você imagina a responsabilidade, você não sabe o dia de amanhã. E às vezes, quando você está desalinhado e você fala algo, você desalinha aquela pessoa. As pessoas estão olhando para as suas atitudes. As pessoas estão olhando para você assim como olhavam para Débora. Amém? Você crê que é possível agir como Débora? Você crê que é possível Deus alinhar a sua vida e você ser uma balizadora na vida de outras pessoas? Eu creio nisso. Então o primeiro passo o que é? Vencer a inquietação. E agora, o último passo, o terceiro passo. E eu sofri isso essa noite, nesse dia. Vencer a intimidação. Diga assim, eu preciso vencer a intimidação. Como é que você sabe, pastora, que Débora foi intimidada? Vamos ver lá o versículo 8. Juízes 4, versículo 8. Diz assim. Aleluia. Aleluia. Antes de nós lermos isso aí, eu pulei algo aqui que é muito importante eu falar. Débora, ela era uma mulher de alinhamento, que edificava e que impulsionava. Por quê? Porque Deus fala assim para ela, Débora, chama Baraque. Quem era Baraque? Era o chefe do exército de Israel. E junta 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulum e se levantem contra o rei Jabim. Porque eu vou fazer com que vocês vençam essa guerra. E Baraque, o que responde para Débora? Eu só vou para esta guerra se você for comigo. E Débora disse o quê? Sim, eu vou com você. E aqui eu vejo o papel da mulher no dia de hoje. Débora não foi para a guerra para lutar como Baraque lutaria. Ela não foi para pegar em armas. Ela não foi para tomar o lugar de Baraque. Mas ela foi como intercessora. Ela foi como balizadora. E hoje, nós temos visto essa malignidade na nossa nação. As mulheres, elas não querem ser exaltadas como mulheres. Elas querem ser exaltadas nos lugares dos homens. E aqui eu não estou falando de machismo, eu não estou falando de feminismo, eu estou falando de Bíblia. Veja que Deus disse o que para ela? Vai lá e fala para Baraque ir contra o exército de Jabim. Pode ter 900 carros de ferro. A Bíblia fala que o rei Jabim tinha o maior exército daquela época. O poder de guerra deles era poderosíssimo. E Baraque estava o quê? Com medo. E o que a Débora fez? Tudo bem, Baraque, nós vamos para a guerra. Eu vou com você. Você está falando que você só vai se eu for junto. Eu vou com você. Você vai na frente e eu vou do lado orando, intercedendo por você, para que a palavra de Deus se cumpra. Deus quer levantar você para impulsionar e para edificar a tua casa, o teu marido, os teus filhos e as pessoas que estão ao seu redor. Sem querer tomar o lugar deles. Amém? Porque hoje, você percebe que a mulher é poderosa desde sempre, amém, irmãs? Esse negócio das mulheres poderosas de hoje em dia, isso já é velho. A mulher já tinha toda essa condição, essa capacidade que tem hoje lá atrás. Amém? Débora tinha. Só que Débora, diferente das mulheres de hoje, ela sabia o seu lugar. E o lugar dela, veja que o lugar dela não era inferior ao de Baraque. Débora era governante de Israel. Baraque era só o chefe do exército.
Mas, espiritualmente, eles tinham um mesmo poder. Eles estavam ali lado a lado. Porque a Débora ia guerrear nas regiões celestiais. E o Baraque ia guerrear onde? Na terra. É isso que você precisa entender dentro da sua casa. Você é a intercessora da sua família. Enquanto o seu marido, os seus filhos saem para trabalhar, você fica ali em oração, você fica ali em jejum, você fica ali guerreando para que ele avance. Perceba que Baraque abriu o coração dele, gente. Baraque era o chefe do exército, era o general, o major, era o top, era o poderoso. E ele chega para Débora e fala: o que, Débora? Tá bom, Débora, Deus mandou eu ir e derrotar o exército de Jabim. Mas eu só vou se você for comigo. O que ele disse? Débora, eu estou com medo. E se o que Deus falou para você não for verdade? Em nenhum momento Débora menosprezou Baraque. E eu quero te falar algo, eu vejo mulheres menosprezando os seus maridos. Quando eles têm alguma atitude de fraqueza. Tome cuidado com as palavras que você fala. Sabe aquela história? Você não vai, pode deixar que eu vou mesmo, seu inútil. Sai desse lugar. Não é aí que Deus te quer, Débora. Não é aí que Deus te quer. Ele teve medo e ele foi lá e ele abriu o coração para Débora. E olha que Baraque não era marido de Débora. Não estou pregando de casamento aqui, você está conseguindo entender? Não é casamento não, serve para casamento. Mas serve para muitas coisas. Débora foi lá e falou assim: eu estou com medo. Ela não menosprezou Baraque. Ela falou: você está com medo, tudo bem, Deus me deu a revelação, eu vou junto com você, de amizade. De fidelidade, ela sabia o Deus que tinha mostrado para ela. Ela juntou o que? A fé, porque Baraque estava afastado de Deus. Porque senão ele não teria medo. Ele não conseguiu entender que Deus tinha falado com ela, ele não creu. Então ele fala: então vamos junto. E ela foi. Ela falou: tudo bem, eu vou com você. Mas ela ainda falou assim: só que saiba que a honra vai ser de uma mulher. Mas ela foi. Você percebe que ela põe ele ainda para pensar. Ela não tomou o lugar dele. Sabe o que tem acontecido nesses dias? As mulheres, elas não sabem o seu lugar e querem pegar o lugar dos homens. Essa história de que o lugar de mulher em todo lugar não é não. Homem tem o seu lugar e mulher tem o seu. Você quer pegar um canhão e ir para frente da guerra? Fala. Não. Gente, não dá para competir. O homem tem força, a força física do homem é maior do que a da mulher, sim ou não? O homem carrega dentro de si o gene do caçador. Como é que era lá na era paleolítica? O homem saía para caçar, não tinha geladeira, não tinha luz elétrica. Acordava, estou com fome. Tinha que caçar. Tinha que prover a família. O homem é o caçador e a mulher é aquela que chegava a comida e nutria. A tua função, mulher, é nutrir as pessoas. E não é comida não, mas é nutrir espiritualmente, é cuidar, é acalentar, é abraçar. Você é mãe. Ainda que você não tenha filhos, você é uma mãe espiritual e Deus está te levantando como uma mãe espiritual para cuidar de órfãos espirituais. Porque existem muitos órfãos espirituais. Adolescentes largados que o pai larga, a mãe larga. Leva para tua casa, se é amigo do teu filho, cuida junto. Seja mãe daquele jovem. Seja uma palavra para aquele jovem. Débora não menosprezou ele. Débora falou: tudo bem, nós vamos junto então. E é isso às vezes, que agora eu vou falar do casamento que teu marido quer ouvir. Sabe por quê? Porque a moral dele já está lá embaixo. Amém? Gente, nós precisamos levantar os homens dessa nação. E essa função é nossa. Mas o que a gente tem feito? A gente tem se colocado mais em cima. Mais em cima não é para ninguém estar em cima de ninguém. Lembra que eu falei no culto passado? Deus não te chamou para governar sobre pessoas. Deus te chamou para dominar a terra, não pessoas. Não está certo o homem mandar em você e também não está certo você mandar nele.
pensando que tem mulher que bate em homem. É feio os dois, gente. É feio os dois. Mas cá entre nós, a opinião minha, é mais feio para a mulher. Amém. Sabe o que acontece com toda essa modernidade? Gente, eu sou uma mulher moderna. Eu estudei, eu trabalhei fora. Eu sempre tive meu dinheiro. Você não está falando com uma pessoa que... não, a pastora está falando isso porque... Não, gente, quem conhece minha história aqui sabe que com 16 anos eu já tinha carro. Eu já fazia tudo, eu era independente, gente. Meu pai era louco. Eu dirigia sem carta. Com 16 anos, porque minha mãe não sabia dirigir. E ele falava assim, vou te dar um carro porque você leva sua mãe. Eu fazia mercado. Eu trabalhava no escritório já. Você está entendendo? E ele me dava dinheiro, eu tinha tudo o que eu queria. Eu era independente. Eu ia ser a verdadeira Maria machona, porque eu mandava, eu tinha poder para mandar, você está entendendo? Porque eu tinha dinheiro, eu tinha estudado, eu tinha tudo. Só que Deus me tirou desse contexto. Deus me arrancou. Você está entendendo, gente, o que Deus fez comigo? Então eu posso falar porque Deus fez comigo. Eu não vou... Meu pai é uma pessoa maravilhosa, quem conhece aqui sabe. Mas meu pai sempre teve um temperamento omisso. Minha mãe mandava nele. Sabe quem cuidava do dinheiro da casa era minha mãe. Ele pedia dinheiro para minha mãe, trabalhava. Não, isso não copiem, mulheres. Ele trabalhava, entregava tudo na mão dela. E ela que dava o dinheiro para ele. Funcionava porque meu pai era gastão. Se um casal, eu concordo que a mulher cuide do dinheiro da casa, quando o homem é gastão, né? Aí nesse caso tem mesmo. Entrou em comum acordo, o dinheiro é dos dois. Às vezes aquele que é mais econômico tem que cuidar. Mas lá não era isso, não. Minha mãe mandava mesmo. Então eu cresci nesse contexto. Eu estava falando esses dias, para quem que eu estava falando? Para a Silvia. Minha mãe era uma mulher moderníssima, gente. A minha mãe casou com 35 anos. Olha, em 1971. Ela já estava encalhada. Eu tinha virado, naquela época. 35 anos, hoje a mulher não sabe, eu não sei nem se eu quero casar. Estou pegando. Tá na pista. Fala sério, é isso, tá pegando geral. Fazendo faculdade, pegando, pondo piercing, bebendo, fumando narguilé, tá lá. Certo? E minha mãe casou com 35 anos. Ela era moderníssima, ela trabalhava, ela já tinha um terreno. Meu pai, coitado, já foi. Porque quando eles se conheceram, ela já tinha um terreno, ele só construiu a casa, eles começaram. Então eu tinha tudo para ser igual a ela. Só que eu sofri com tudo aquilo. Porque ela trabalhava o dia inteiro, porque ela trabalhava, e eu ficava sozinha. Com 8 anos eu já ficava sozinha. Porque ela gostava tanto de dinheiro que eu não colocava nem ninguém para cuidar. Você está entendendo? Eu ficava sozinha. Eu não tinha com quem ficar, minha avó não queria ficar, eu ficava sozinha. E fui crescendo nesse contexto, eu não tinha comida. Minha mãe me buscava na escola. Você sabe o que eu comia? Eu já falei isso para algumas pessoas. Segunda-feira eu comia virado. Terça-feira eu comia dobradinha. Quarta, feijoada. Quinta, massa, sexta, peixe. E sábado, feijoada. Porque eu comia PF. Sabe naquele restaurante que as pessoas comem durante o trabalho, que passa o VR? Era lá que eu comia. Eu ia de uniforme lá, todo dia. Porque minha mãe não cozinhava. Eu não lembro da minha mãe fazer um bolo. Foi isso que eu aprendi. Eu não lembro da minha mãe colocar uma mesa de jantar. Vai na minha casa hoje e vê a mesa que eu coloco. Sabe por quê? Porque Deus me ensinou. Gente. Então não dá para a gente ter desculpa. É porque minha mãe não fez. Não, ela não fez e daí? Você vai ficar pondo culpa na mãe? E eu vi aquilo e eu adoecia.
Porque eu me sentia largada, abandonada. Sabe o que as mães das amigas falavam tipo assim, sabe? Ah, mãe, eu vou brincar lá na casa da Tatiana. Não, não vai lá não, porque aquela menina é muito largada. Eu ouvia isso. Vocês estão entendendo? Porque eu era mal companhia. Porque eu era abandonada. Você está entendendo, gente? Olha a loucura. Eu não estava naquela situação porque eu era ruim. Jovens, valorizem a mãe que vocês têm. Você chega em casa, você tem bolo na mesa. Você abre a geladeira, tem tudo dentro da geladeira. Estou rasgando meu coração aqui, irmãos. Esses dias a gente foi fazer uma visita. Nos honraram com um churrasco maravilhoso. A minha filha não teve como não, viu? Quando você abriu a geladeira, ela viu. Ela, mãe, que geladeira linda, toda cheia de comida. Minha filha é baixa renda, gente. Olha que baixa renda, foi lá dentro da geladeira. Ela achou lindo aquilo. Porque Deus ainda está construindo isso em mim, sabe? Porque eu não tinha o hábito de ver coisas dentro da geladeira, gente. Para você pode ser bobo. Mas para mim não é, porque eu tive que aprender. Então eu tive que sair daquele lugar para ocupar o lugar que eu estou hoje. Então eu estou falando para você, não é uma mulher que foi submissa. Não, eu tinha tudo para ser a mulher que eu estou falando aqui hoje. Era para eu estar perdida nesse mundo, gente. Porque eu tinha... O meu pai ainda me dava, naquela época, eu já tinha cartão black. Olha que chique, não era black naquela época, né? Era outra coisa, eu não tinha limite, eu fazia o que eu queria. E isso não é bonito, isso não é para minha glória, porque eu gastava sem saber o que eu estava gastando. Você tem noção? Eu era uma bomba. E os adolescentes, e os jovens que a gente vê hoje. Só que Deus tinha uma promessa na minha vida. Deus tinha uma promessa na minha vida, Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro, e quando eu estava ainda no ventre da minha mãe foi uma mulher estéril, ela demorou depois 5 anos para eu nascer. Ela foi me ter com 40 anos. Você está entendendo? Eu era fruto de uma mulher estéril. A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. E Deus me levantou. Então, quando eu falo para você que isso daí que a gente está vendo, eu já vi, a gente já viveu e Deus está querendo nos tirar disso. Porque se a mulher de hoje ainda copiasse o homem naquilo que é bom, Simone, ela copia o homem naquilo que é errado. O homem é um biscateiro, sai com todo mundo, o que a mulher está fazendo? Você é que está demandando também. Você acha bonito isso? Porque os homens têm... Gente, eu conheço muito homem de caráter. Tem muito homem de valor. O meu marido é um homem de valor. O meu pai é um homem de valor. Eu conheço pessoas. Por que você não copia as qualidades desse homem? Essas mulheres não copiam as qualidades, não. Elas estão caindo no mesmo erro que elas denunciaram. A gente passou agora na rua e viu o quê? Umas meninas de 15 anos, sem roupa. Com o short aqui, assim, não sei que raio que short é esse que vem aqui. Aí o bolso fica para lá. Né? Aqui atrás, então, nem vi. A blusa aqui, não sei. Gente, tô tomando todas, fumando narguilha, não sabe nem o que é aquilo, é uma bomba. Vai ter câncer, vai ter... Meu Deus! Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que apontar, não. Eu só estou falando aqui porque eu preciso mostrar para vocês que a gente precisa se levantar como mãe espiritual e ser mãe para as pessoas. Você percebe como você precisa se levantar, parar de cuidar das suas gavetas, da primeira gaveta e ir para as outras gavetas, porque você precisa ajudar as pessoas que estão indo a portas largas para o inferno, gente. Meninas de 30 anos estão tendo infarto hoje. É verdade, Leonice? Jovens estão tendo infarto, você já viu isso? Jovens se suicidando. E nós ocupados com a primeira gaveta. Você percebe como a gente precisa mudar muita coisa, gente? E a hora que você consegue entregar e cuidar das pessoas, Deus vai cuidar de tudo que você precisa. O que ele falou lá em Mateus 6? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas.
Todas. Todas. Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa está nele. Mas agora, se você reproduzir as atitudes erradas do seu marido, você não tem como. Como é que você vai chegar diante de Deus? E vai falar, olha lá, Deus, como é que ele fala comigo? Deus vai falar assim, olha lá como você fala com ele. Porque tem mulher que se acha muito santa, gente. A gente tem que tomar cuidado com a religiosidade. Porque a gente acha que a gente está entendendo mais coisa, então a gente quer. Que tarefa difícil que Deus me deu hoje. Amém. A gente precisa começar a entrar nesse lugar em Deus. E ser essa mulher como Débora, que posicionou Baraque. Ela não apontou Baraque. Ela não disse, está vendo? Olha o que você está fazendo, você e o seu rei. Olha como é que está Israel. Ela podia ter chegado, porque ela ia... Sabe aquela história que eu falei no início? Ela ia querer provar que ela tinha razão. E falar aí, ó, olha o seu governo, que porcaria que é. Tá vendo? Agora eu tive que vir aqui para resolver a situação. Eu sei que muitas mulheres fariam isso, mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente vá junto, que a gente caminhe, Deus está esperando que você pegue essa pessoa pelas mãos e vá. Mas veja bem, não é ficar falando. Você confunde. O problema é que a maioria das mulheres confunde isso com falar. Você tem que ter atitudes diferenciadas. Porque às vezes você fala e não vive aquilo que você está falando. E as pessoas te seguem pelo teu exemplo, não por aquilo que você fala. Sabe aquela história? Ai, vinde após mim, vós que estáis cansados, Jesus quer te aliviar, ai que saco. Opa! Sabe? A pessoa está falando que Deus quer acalmar, só que está atribulada. Você está vendo por que é importante esses cultos? Como nós precisamos nos alinhar. Quando nós começarmos a entender o nosso lugar no reino, porque isso é lugar no reino, irmãs. Deus vai exaltar Baraque nas nossas vidas. E a tua casa vai vencer. Quando o seu marido se posicionar e você estiver no seu lugar, a tua casa vai vencer a guerra que tem guerreado. Porque vocês têm perdido fora, porque vocês estão perdendo dentro. Está desalinhada a casa. Está fora da ordem natural de Deus. Porque existe um padrão do homem e existe um padrão do céu. Você escolhe o padrão que você quer para a sua vida. Você é livre. Amém? Ninguém quer obrigar a nada. Mas se você quer viver a Bíblia, você tem que estar debaixo do padrão do céu. E eu aconselho muitas pessoas. A gente como pastor fala com muita gente. E a malignidade desses dias são homens que não estão posicionados e mulheres posicionadas. E elas falam, pastora, o que eu faço com meu marido? Você está entendendo? Só que a gente já tentou de tudo, a gente já aconselhou de tudo, já falou de tudo. O que você tem que fazer agora? Entregar e orar. E mudar suas atitudes para que ele veja atitudes diferenciadas em você. Amém. Você sabe como eu aprendi isso? Porque eu falava, tinha umas coisas que eu fazia, aí eu falava, tá bom, amor, eu não vou fazer mais isso. Tá bom, vou confessar para vocês, às vezes eu gastava demais. Porque eu tinha aquele problema lá atrás, lembra? Que eu não tinha limite? Quando a gente casou, e eu falava, tá bom, amor, eu não vou gastar mais. Passava 2 meses, estava eu lá, gastando. Mas não é gastar assim, porque a gente sabe que mulher é mais cara mesmo que o homem, sim ou não, irmãs? Mulher é mais cara, é cabelo, é shampoo, mulher é mais cara. Mas não estou falando do excesso, estou falando demais. E aí eu falava para ele, eu prometo que eu não vou... E aí ele brigava comigo, eu falava, eu prometo que eu não vou fazer mais isso. E ele já não acreditava em mim, sabe por quê? Porque eu só falava. Ele só voltou a confiar em mim novamente nessa área. Quando eu provei que eu tinha controle sobre aquilo. E eu não fazia mais. E aí eu não precisei prometer mais nada, porque ele viu que eu tinha mudado. Você está entendendo? As minhas atitudes falaram mais que as minhas palavras. Pense se talvez essa situação que você está vivendo não está mudando, porque você não tem dado. Você não tem sido realmente aquilo que você tem pedido para ele ser.
Os homens precisam ser impulsionados, senão eles não vão entrar neste lugar que Deus quer eles. Se ao invés disso a gente ficar falando, você é um lerdo, você só pensa uma coisa. É triste ver mulher fazer isso. Porque homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E por que? Por muito tempo eu agi assim também, mas o Espírito Santo falou, para. Você precisa profetizar que ele é uma bênção. Você precisa falar que ele não é isso, porque todo mundo está falando que ele é isso. Até a Peppa Pig fala isso no desenho. Vocês já viram? Papai bobinho. O papai é tão bobinho e a mãe é superstar. Eu sei que a gente é boa naquilo que faz, irmãs. E Deus sabia também. Mas não é para você menosprezar o outro que não é. Eu não escuto mais um glória a Deus. Falei, Jesus, o que eu preciso falar é maior do que eu. Mas eu não estou falando algo de mim. Eu estou falando da Bíblia. Se você achar que está errado, é a Bíblia. Vai ler a Bíblia. A Bíblia ensina isso, gente. É a Bíblia. Porque não adianta você querer só as bênçãos da Bíblia e só quer viver as bênçãos. A gente tem que viver a Bíblia por completo. Amém? E para terminar, a Débora venceu a intimidação. Porque a mulher também é intimidada. Hoje o que eu estou falando para você aqui talvez seja uma intimidação. Porque você está pensando aí na sua cabeça, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Meu marido não faz nada. Se eu não trabalhar, como é que vai ser? Você está pensando mil coisas. Você está entendendo? E você está pensando, mas como é que eu vou fazer? E Débora foi intimidada, porque Baraque falou o que para ela? Baraque disse assim, tá bom, Débora. Então você vai comigo. O que Baraque estava dizendo também? Eu não estou acreditando muito no que você está falando. E a gente sabe o que é isso, porque às vezes o homem faz isso com a gente, falar, você não faz nada, porque às vezes o homem também faz, também não é santo, também não. Vocês não ficam rindo aí atrás, não. Porque às vezes o homem também dá as dele. A gente sabe, eu não vou ficar aqui falando defeito do homem, o homem também tem defeito, a gente tem também. Mas o Baraque também deu uma intimidada nela. E ela era uma mulher profetisa, juíza, que nunca tinha pegado na arma, nunca tinha ido para a guerra. Agora o Baraque vem falar, vou te desafiar, então você vai ter que ir comigo. Só que ela não teve medo, porque ela sabia que o Deus que tinha mandado ela iria arcar com aquela promessa. Aquele Deus que tinha mandado ela ir lá e falar com Baraque, cuidaria de todas as coisas. E não deixaria nem que ela, nem o exército fosse derrotado. Ela confiava no Deus dela porque ela tinha intimidade. Ela era uma mulher alinhada. Ela sabia quando Deus falava. Você acha que Débora era besta? O exército de Israel, Lili, não tinha nada perto do exército de Jabim. A Bíblia fala que eles tinham 900 carros de ferro naquela época. Tipo 900 canhões. E o exército de Israel era o quê? Eram soldadinhos que iriam com espada. Mas sabe o que o historiador Flávio Josefo fala? Que veio um temporal que lavou a terra e atolou os carros de ferro. Atolou os carros de ferro. E aí o exército de Jabim teve que descer e lutar um a um. E aí veio para o campo da guerra do povo de Israel. E aí eles destruíram todo o exército de Jabim. Sabe o que eu entendo quando Deus está no negócio? Chove, inunda a terra, mas o propósito dele se cumpre na sua vida. Você não precisa temer. Se ele está dizendo para você, entrega a tua casa para mim, entrega o teu casamento para mim, entrega os teus problemas para mim, ele está garantindo a tua vitória. Deus não é homem para brincar. Deus não é homem para brincar. Não é. Deus move céu e terra para cumprir a palavra dele. O profeta disse que não choveria e não choveu. No culto passado, quem estava aqui, eu disse, não vai chover. A previsão era de chuva e não choveu. E é porque eu declarei, falei, Senhor, não vai chover hoje.
Você vai falar, pastora, você está se achando muito. Não sou eu que estou me achando, não. É o Deus que eu sirvo. A Bíblia diz que quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem a Jesus? Ele tem todo o poder sobre a terra. Ele governa sobre tudo. E se você crê nele, a Bíblia diz que você faria obras ainda maiores. O problema é que você não desfruta disso, porque você não está alinhado e não tem buscado esse lugar de intimidade. Você está entendendo quanta coisa você está perdendo? Lutando na força do teu braço. Quando você precisa só entregar, é confiar. Débora foi para a guerra. Era uma profetisa, uma juíza, uma mulher que não tinha nem calo na mão. O que ela fez? Foi para a guerra junto com Baraque. Por mais que ela tivesse ficado na retaguarda, você acha que não espirrou nada nela? Vai para a guerra com o teu marido. Vocês dois vão se sujar. Mas eu quero te dizer que a tua casa vai ser construída debaixo de um alicerce, onde os dois estão alinhados. Homem e mulher caminhando junto, lado a lado. Apoie os planos do teu marido. Homens, tenham planos para suas mulheres se apoiarem em você. A palavra submissão significa estar submissa debaixo de uma missão. Às vezes a mulher tem dificuldade de submeter o homem, porque o homem não sabe para onde quer ir. Sabe? Como é que você vai se submeter a uma pessoa que não sabe o que quer da vida? E você que já está toda lá resolvida? Como é que você vai parar tudo e vai ficar lá, tá bom, amor, tá bom? Não é isso que eu estou pedindo. Você precisa descobrir esse lugar aí nessa sua família, esse lugar em Deus e vencer essas guerras em oração. Deus vai te dar sabedoria. Ninguém conhece tua casa melhor do que você. Você é o GPS lá. Você sabe como você vai vencer essa guerra. Mas tudo começa na oração, na entrega, na renúncia, na confiança em Deus. Tudo. Débora não ficou intimidada. Ela foi. E olha que Baraque se demonstrou fraco. Sim ou não? Se demonstrou. Como é que você vai para a guerra com um líder que já está pensando, ai, mas como é que eu vou? Ela falou, não, Baraque, bora lá, vamos junto que eu vou com você. Vamos lá, não se desanima não. É isso que o teu marido quer ouvir todo dia quando ele acorda. Amém. São palavras de incentivo. E não é só marido não, é filho. Aquela pessoa que trabalha com você. Ela espera, a Bíblia fala que a criatura espera a manifestação dos filhos. Lá em Romanos, se eu não me engano, diz isso. Que a criatura, as pessoas esperam, clamam pela manifestação de quem? Dos filhos. Deus quer que você seja a luz onde você trabalha. Deus quer que você seja a luz onde você está. Quantas querem ser luz aqui? Fala assim, diga eu quero. Eu quero. Se coloque de pé, Débora. Se coloque de pé, Débora do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vou pedir aos irmãos que venham aqui do louvor. Feche os teus olhos. Vamos orar. Aleluia. Rakashore cantaramarassuri anderema.